Vendo os rituais maçônicos, compreendemos que dentro da maçonaria se adora Lúcifer. Alberto Barcena, professor de História, autor de A Igreja e Maçonaria, sustenta que a ONU e outros organismos menos transparentes, como o Clube Bilderberg, são empregados para impor leis de caráter anticristão à margem dos distintos parlamentos nacionais. O professor de História incide mais uma vez na mesma ideia. O importante não é saber quem pertence à maçonaria, mas atentar aos fatos. Por seus frutos os conhecereis, diz o Evangelho. E aí está o núcleo, advertir quais são as ideias e postulados desenhados para acabar com 20 séculos de tradição cristã. Não é de início uma tarefa fácil, mas Barcena sustenta que a maçonaria conta com o apoio de organismos internacionais, como a ONU e outros menos transparentes, como o Clube Bilderberg. Para lograr o objetivo final, a destruição da família, a maçonaria cozinha e mais tarde impõe sua engenharia social, saltando-se sobre a soberania nacional dos distintos parlamentos. Uma macabra jogada antidemocrática, que impõe uma nova moral ao castigar sem rodeios o que se opõe aos postulados do mundialismo e à nova ordem mundial. Dessa asfixia ideológica não se livram nem os colégios conveniados ou privados. Aplicam estratégias na Espanha, como por exemplo ideologia de gênero e leis LGBT, intromissão da educação dos menores à margem dos pais, disciplinas como educação para a cidadania, ao menos desde uma década. Esse professor da Universidade CEU de São Paulo de Madrid adverte, mesmo assim, de quem desde sempre da Igreja reivindicam a dupla pertença, algo impossível sustenta, porquanto a pertença à maçonaria implica a negação do cristianismo. Escreve em seu livro que querem substituir a Deus pelo demônio, porque o demônio lhe seduz. Vendo os rituais maçônicos, acaba compreendendo que dentro da maçonaria se adora Lúcifer, ainda que nunca o chamem de Satanás. A reclamação da maçonaria é a reclamação oculta, que subministram a um iniciado como para fazê-lo superior. E nessa viagem iniciática se encontram com Lúcifer. Podem mudar de nome, podem camuflá-lo detrás de alguns rituais, mas em alguns fica muito claro, como quando pisam o crucifixo. Pisar um crucifixo? Um dia tive uma conversa com o neto de um maçom de grau 33 e queria iniciar. Lhe falei dos rituais e me respondeu: esta parte eu já conheço. Lúcifer é quem traz a sabedoria ao homem no paraíso, e Deus quem expulsa os dois. Para eles, Lúcifer é o aliado do homem. Lhe conto outra história. Durante uma conferência, na qual participei com um antigo grão-mestre da grande loja da Espanha, Tom Sarobi, li o sangramento ritual maçônico porque me pediu uma senhora do público. E ao acabar, Sarobi, que se havia apresentado como maçom, não disse nenhuma palavra. Aí soube que aquilo que li era verdade. Ele havia ido em representação da maçonaria. E se não disse nada, após ouvir-me, suponho que era verdade. Nestes ritos se fala de adoração ao diabo. Isso implica odiar a igreja? Não. Há meio termo, além disso, está no Evangelho, ou comigo ou contra mim. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Satanás, que se rebela contra Deus, e a Cristo. Não há possível dupla pertença. Se não fosse assim, por que pisam os crucifixos? Por que dizem nesse ritual: esta cruz, símbolo da morte e destruição, saia do mundo? Por que sempre perseguem a Igreja Católica?
Porque impuseram uma moral completamente contrária à doutrina social da Igreja. A possibilidade de dupla pertença é manifesta. É mais eficaz atuar desde a sombra? Agora já estão saindo à superfície. O Parlamento Balear votou uma resolução a favor da maçonaria há uns dias. O Colégio de Advogados de Madrid convocou uma conferência sob o título Católicos e Maçons, na que se convidaram o presidente do Supremo Conselho do Grau 33, que é acompanhado de um jesuíta que apoiava suas teses maçônicas. Há quem diz que as condenações da Igreja à maçonaria estão superadas. Não é verdade. Um maçom francês pediu para o atual Papa que derrogue a última condenação de 93, ainda em vigor. Os maçons que pedem a derrogação dizem que vão na linha do Monsenhor Ravasi, à frente do Conselho de Cultura do Vaticano. Esse bispo mantém que há que abrir-se ao diálogo com os maçons, mas esse diálogo já se manteve de 1974 a 1980, entre a Conferência Episcopal da Alemanha e a Grande Loja Alemã. Os bispos concluíram que era impossível a dupla pertença. Acaso há dentro da igreja uma infiltração maçônica? Claro, é mais fácil demolir a igreja de dentro que de fora. Alguns os fazem de forma consciente, e outros são colaboradores que talvez não sejam conscientes do alcance. Gente equivocada. Está em jogo o relativismo e a confusão. É tão grande que tem sido terreno fértil para que isso suceda. E na política? Que porcentagem dos espanhóis são maçons? Atualmente a porcentagem é altíssima e não se corresponde com um partido em concreto. Se descartarmos a ERC, que sempre o foi, há que destacar as políticas de Zapatero, que são pró-maçônicas. Fez uma política laicista quase ditada pela loja Grand Oriente da França. Zapatero reconhece, em sua biografia autorizada, a de Suso de Toro, que o único digno de adoração é o homem. Isso revela uma gnose antropocêntrica, que é a maçonaria. A Fundação Ferrer Guardia foi a que desenhou a disciplina educacional para a cidadania aprovada por Zapatero. Sim, essa fundação parte da exaltação de um personagem como Ferrer Guardia, ao que apresentam como um mártir da liberdade, quando foi o que estava detrás da Semana Trágica de Barcelona e do atentado contra Afonso XIII e a Rainha Vitória. Voltemos à disciplina, que supõe. Essa disciplina supõe formar com base em contravalores as crianças, o que entra em colisão com o direito dos pais de educar a seus filhos segundo suas crenças. Não tem que ser o Estado o que os forme em valores, mas sempre perseguirão este ensino laico, e sempre vão perseguir. Não esqueçamos que na Segunda República proibiram as ordens religiosas de reger a docência. Agora, inclusive, querem formar as crianças neste novo sistema de valores. Mas Zapatero é maçom? Ele diz que não. Seu avô sim. E isso não significa que um fosse e o outro não fosse. Mas para além de nomes, há que analisarmos as políticas que eles aplicam. Dizem que a mudança de Rajoy obedece a uma viagem ao México em 2008. Se fala muito dessa viagem ao México. Não sei realmente se iniciou ali na maçonaria ou o havia feito previamente, mas não gosto de falar sem comprovar as coisas. O único que sei de verdade é que se foi livrando dos membros do partido que eram abertamente pró-vida, e pouco depois o partido começou a mudar. Ou seja, o essencial é que política e não tanto a pertença de cada um. Exato. Igual sucede em sequência. Ainda que em Madrid tenha uma lei LGBT, não quer dizer que ele pertença a uma loja. O que há que olhar é quem segue as suas políticas por carreirismo ou outro motivo. Isto o explica muito bem o bispo Ray Pla sobre a retirada da reforma da lei do aborto.
A seu juízo, o PP está a serviço do governo transnacional, do imperialismo econômico, que tem uma clara influência do lobby gay. O que se pretendia era que a Espanha não desse um passo adiante, desmascarando-se de políticas abortistas. Por que trabalham na sombra? É mais eficaz? Quando se implantam determinadas políticas, já foi muito estudado a linguagem com a que há de fazê-lo. Os espertos das Nações Unidas, dos que falam Marguerite Peters em seu livro Marion Ética, impõem sua lei em contar com os cidadãos. Esses espertos criam os consensos com as próprias agências da ONU e celebram cúpulas à margem dos parlamentos nacionais. Assim que essa implantação não tem nada de democrático. Diz que a linguagem é fundamental. Os espertos dos organismos internacionais lhe ensinam a introduzir as palavras mágicas: tolerância, inclusão, liberdade, reconhecimento de direitos. É um discurso construído aparentemente com uma mensagem positiva. Sabe muito bem como envolver a mensagem para que pareça um passo para frente, quando a realidade são leis antidemocráticas, porque sancionam a quem não estão de acordo com elas. Como se une um político à maçonaria? Quando já está por cima ou se lhes forma previamente para chegar ali? Há de tudo. Alguns se iniciam na loja pensando que será melhor para sua carreira, outros seguem as políticas ditadas desde as organizações de fachada da maçonaria. A porcentagem de funcionários maçons nessas instituições é altíssima. E nos anos 80, os trabalhistas britânicos denunciaram que as carreiras de seus deputados não prosperavam como deviam, porque promoviam antes os que pertenciam às lojas à margem de antiguidade ou méritos. Manuel Azaña, sim, o reconheceu. Ele se iniciou uma vez no poder em 1932 e ainda em suas memórias ridiculariza os rituais maçônicos. O certo é que ficou. Até que ponto que participaram do Pacto de San Sebastián sabiam que a Constituição de 31 era anticlerical. Nas cortes da Segunda República, chegou a haver em torno de 40% de deputados maçons. Quem preside a comissão que regia a Constituição de 31, Luís Jiménez, da Azua, pertencia à grande loja regional do centro. Nessa época, quase todos os maçons estavam na esquerda, mas não na direita, já que então era católica e, consequentemente, com as condenações dos papas. Se fala que naquela época Franco quis tornar-se maçom 2 vezes, é certo? É algo que se repete nos últimos anos, porque é uma maneira de tentar desqualificá-lo. É óbvio que é mentira. Alguém se pode crer que rejeitassem um general de sua influência? Mais tarde, já no poder, Franco criou um tribunal para reprimir a maçonaria, o comunismo, entre 1940 e 63. Depurou os maçons e lhes proibiu que tivessem cargos públicos. Seu irmão Ramon, sim, esse foi maçom. Porque só há constância de um único político espanhol recente, o socialista Jerónimo Saavedra. Nos últimos anos, Saavedra tem manifestado dentro da campanha da normalização, mas há muito poucos políticos que reconheçam o seu, talvez porque seguem pensando que tem um custo. Sagasta, quando é encurralado nas cortes vascas de Mela a fim do século XIX e perguntam se é maçom, custa reconhecê-lo, mas ao final cede. Fui, mas ao ver que os papas o condenavam, deixei. A Espanha tem sido muito cuidado em reconhecê-lo. Todos os ataques à igreja vêm da maçonaria? Ao menos a maçonaria tem estado sempre envolvida nesses ataques. Em ocasiões, inclusive, tem ido adiante. No século XIX, a maçonaria já pedia o divórcio e o matrimônio civil. O Papa Leão XIII o denunciou em sua encíclica Humanum Genus. Na França, quando se aprova o aborto, a ministra lançou mão de um conselheiro maçom, Pierre Simon, grande mestre do Grande Oriente francês, autor de A Vida Antes de Tudo, uma obra nada pró-vida. Neste livro reconhece que a lei do aborto é uma vitória
da maçonaria sobre o pensamento cristão. Que relação há entre a maçonaria e a nova ordem mundial? O preço mundialista está na maçonaria. O projeto mundialista está na maçonaria, desde sempre, em algumas lojas com mais intensidade, mas sempre tem sido mundialista e messiânico, à sua maneira. Essa acumulação de poder é um projeto maçônico. Querem chegar a uma reforma de todo o sistema de valores no Ocidente, que, em parte, já conseguiram demolir desde os anos 90. Para isso, utilizam as grandes cúpulas da ONU sobre população. O Cairo e Pequim vão ensinando o caminho do que há de fazer para acabar com o conceito de família e implantar novos modelos. É uma operação anticristã. Que relação tem o Clube Bilderberg em tudo isto? Para entender este clube, há que entender outra organização de fachada da maçonaria, o Conselho de Relações Exteriores, o CFR, paralelo ao Tratado de Versalhes, que impulsionou o Clube Bilderberg nos anos 50. O assistente principal do presidente Wilson, que estava em Paris a propósito do Tratado de Versalhes em 1919, o coronel Edward Mandell House, maçom e de enorme poder, convocou os representantes das delegações americanas e inglesas para os tratados, mas não a todos, somente aos que pertenciam a uma organização de fachada da maçonaria chamada a Tábula Redonda. O que sucedeu nessa reunião? Se fundou o Conselho de Relações Exteriores, que em teoria se funda para melhorar o conhecimento do mundo nos Estados Unidos. Em realidade, desde sua origem tem sido um centro de poder oculto, fundamental para entender a política norte-americana. A metade de seus membros são maçons e a outra metade segue ao pé da letra suas políticas. Bilderberg é o mesmo, mas em outro nível. No fundo, tem mais poder que o CFR. Ambos são fóruns de encontro no que se impulsionam política entre financiadores e políticas pró-maçônicas, mas sempre à margem dos interesses nacionais e os parlamentos. São poderes não eleitos. É um governo transnacional, por muito que se disfarcem de liberdade e democracia. Há alguma maneira eficaz de neutralizar a maçonaria? Minha experiência é que quem conhece estes dados, e eu digo por meus livros e conferências, mostram uma clara rejeição à maçonaria. Ninguém gosta que lhe manipulem como marionetes, nem saber que não temos controle do nosso futuro, especialmente se este se desenha sob bases contrárias aos valores que nós defendemos. É fundamental conhecer, e o que seja crente, que reze. Esta foi uma entrevista com o autor do livro Igreja e Maçonaria.